você, está começando. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você conosco todos os dias aqui ao vivo. Muito bom ter a sua companhia, ainda mais um dia tão especial, que eu estou recebendo pessoas que eu amo, que eu já admiro, e mais do que isso, para mostrar para você a riqueza da nossa cultura, não só aqui em São Paulo, mas também por esse Brasilzão. O Fábio está aqui com a gente hoje. O Fábio é subprefeito de Paranapiacaba e é muito legal o que você vai saber hoje. Nós precisamos entender e valorizar aquilo que nós temos de mais lindo no nosso estado. Paranapiacaba é uma forte candidata a se tornar um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Só que vou te falar uma coisa, hein? Não é fácil a vida, não. Para você conseguir chegar lá, para você conseguir essa candidatura, para você conseguir realmente se tornar este patrimônio, é uma caminhada que, sob o comando do Fábio, Paranapiacaba tem feito, e você vai conhecer esses detalhes. E mais do que isso, os meninos estão te mostrando aí as imagens daquele lugar, que é um lugar lindo, que tem abrigado festivais incríveis e que é tão pertinho de nós que estamos aqui em São Paulo e muitas vezes nós nem conhecemos. E você que está fora de São Paulo já está convidado. Nós vamos te contar todos os detalhes de muitos dos festivais que estão sendo feitos, principalmente porque isso também é muito importante durante a avaliação da Unesco. Então fique aqui que o Fábio vai explicar tudo pra gente. E os moradores também e os próprios visitantes também fazem parte desta batalha para a conquista deste título da Unesco. Você vai entender já já por quê. Quero falar desse assunto que também é muito especial hoje. Quero que você preste atenção na nossa conversa com o Fábio. Fábio, seja bem-vindo. Uma alegria ter o Fábio aqui conosco hoje. Só vou te dar um parâmetro daquilo que é Paranapiacaba para você entender melhor a importância cada vez mais de nós também nos empenharmos e valorizarmos o que nós temos de melhor no nosso país. Paranapiacaba é um vilarejo que foi criado em 1860 pelos ingleses, porque ali era um ponto muito importante, tanto que nas imagens que nós mostramos para você, você vê uma ferrovia ali, porque ali era um ponto muito importante de ligação da cidade de São Paulo com Santos. Então foi um vilarejo criado para os trabalhadores naquela época e se tornou uma região extremamente valorizada justamente por isso, porque todo o café passava por ali. Durante muitos anos era também a estrada de ferro que nos levava até Santos, de Santos a Jundiaí, a antiga, né, Fábio? Então são 1.700 habitantes ali naquela região e é um ponto turístico lindo que tem sido cada vez mais. Fábio tem feito ali várias melhorias justamente para que se torne um patrimônio mundial da humanidade. Por que é importante um título como esse? E que eu quero que você entenda quando nós falamos não só para quem mora naquela região, mas também para todo o país. Porque quando um lugar, por exemplo, aqui em São Paulo só existe a Mata Atlântica, mas é algo que é um patrimônio natural. Então é uma classificação diferente. Não existe em São Paulo nenhum patrimônio mundial da humanidade. Quando isso acontece, as verbas podem vir para cá com maior facilidade, o reconhecimento internacional. Então nós estamos falando de geração de empregos, porque o turismo melhora, é divulgado isso no mundo inteiro. Então é muito importante que a gente entenda que não é algo pontual, né, Fábio? Quando se vai atrás de um título como esse, isso é uma coisa que não é de agora, desde 2014, Paranapiacaba está nessa fila para começar a ser analisada para ter essa possibilidade, essa burocracia toda. É algo que beneficia milhares de pessoas, né, Fábio? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigada. É uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Keila. Uma honra muito grande estar aqui. Quero cumprimentar você, a Cris, a todo o conjunto também que está aqui conosco. Músicas maravilhosas. Parabéns ao Trio. A bem da verdade, Keila, a questão de Paranapiacaba é um desafio muito grande, mas que Santo André tem abraçado com muito afinco, com muita dedicação, né? Porque ainda é uma vila, né, Fábio? É uma vila da cidade de Santo André. Ela está dentro do território de Santo André. Na verdade, nós cuidamos ali de uma área, chama-se Macrozona de Proteção Ambiental. É uma área de 84 km² de mananciais. Então, além da questão histórica, da questão, vamos dizer assim, da ferrovia, nós temos ali, hoje, Paranapiacaba é o lugar que fornece água suficiente para abastecer todo a região metropolitana do estado de São Paulo. Quer dizer, tem uma riqueza natural também que é
preciosíssima, né? Exatamente. Não à toa a Sabesp tem tirado água de lá, da represa Billings, né, para levar para os outros reservatórios que estão mais ou menos em colapso, né? Então, Paranapiacaba é um distrito que engloba a região de Paranapiacaba e Parque Andrense, que tudo somado forma uma região fundamental para o estado de São Paulo. Agora, do ponto de vista da Unesco, né, nós estamos lá na Vila já há 8 anos. Né? E essa candidatura vem desde 2014. E, Fábio, eu não sabia que era tão burocrático assim, porque nós estamos falando em só agora 12 anos. Exatamente. Porque já é um patrimônio histórico brasileiro desde 2003. Até aí tudo bem. Então, sendo interior dentro do Brasil, já é mais fácil. Mas essa burocracia é por quê? Quais os detalhes que se precisa estar atento para conseguir um título como esse? A Vila ela já foi reconhecida no Conselho Municipal, nos Conselhos Estadual e IFAM, que é o Conselho Nacional, ok? Então, assim, do ponto de vista do Brasil, nós chegamos já ao ápice, que é o IFAM, no topo, reconhecendo a Vila como algo importante para o Brasil. Tá. E por que foi importante para o Brasil? Como você bem falou, o Brasil hoje é o que é, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, graças a São Paulo e a ferrovia, né? O ciclo do café tirou o Brasil de ser uma nação apenas agrária, agrícola, para algo maior, mais desenvolvido com as empresas. Se a gente pegar toda a rota do café, que vai de Campinas, Jundiaí, passa pelo ABC, vai até Santos. Todas as cidades que fazem parte dessa rota do café são cidades enormes e importantíssimas. Verdade. Do ponto de vista econômico. Campinas é gigante, Jundiaí é grande, o ABC, 2.700.000 pessoas, uma economia pujante, né? E Santos, com o Valongo, que era de onde saíam as mercadorias para o resto do mundo. Então, nós temos que provar. Do ponto de vista brasileiro, já tudo ok. Mas nós temos que provar para o mundo, para os olhos dos estrangeiros, que o ciclo do café e essa região foi importante para abastecer o boom do café que nós tivemos também no século XIX no mundo. Então, os cafés de Paris, de Roma, de Nova York... de uma certa forma, tinha uma carinha nossa. Quando isso estourou no mundo, né, que começou a se valorizar o produto café, foi Paranapiacaba, através da Rota do Café, que forneceu esse produto maravilhoso para o resto do mundo. Então, tem a questão cultural, tem a questão do cuidado com o patrimônio. E nós estamos mostrando aí, eu até separei essas imagens que você viu agora, que os meninos estavam te mostrando, são imagens de casas de muitos moradores ali. Mas até nisso é preciso também que se tenha esse cuidado, porque estão havendo várias restaurações ali. Tá. Porque essa aparência, por exemplo, aí é um museu, mas existem muitas casas de quem mora ali que também precisam ter esse cuidado. Quer dizer, tudo isso vocês têm que estar atentos também. Por isso que eu falei no começo do programa, da importância dos moradores também, porque é um trabalho conjunto. Ou seja, não adianta nada você autorizar uma restauração se os próprios moradores também não abraçarem isso como algo importante, né, Fábio? É um pré-requisito da Unesco. Tem que ter um envolvimento geral, envolvimento da população local, da população do estado de São Paulo, que não tem um título dessa envergadura ainda, né? Nós temos aí Foz do Iguaçu, tem título da Unesco, né, com as cataratas, Minas Gerais com a rota lá do ouro, né, Ouro Preto. Nós temos também o que a gente tem aqui é a Mata Atlântica, mas não é, que é o que eu falei, está numa outra classificação, que é diferente dessa classificação que Paranapiacaba busca, né? Exatamente. Rio de Janeiro tem o Corcovado. Então, assim, o estado de São Paulo merece esse título, né, de ter um reconhecimento mundial para uma região que foi tão importante para o nosso ciclo econômico. O Brasil, antes de Paranapiacaba, ele era uma espécie de fazendona, né? Nós tínhamos um país dedicado ao algodão, cana-de-açúcar, café, borracha. Então, se a gente visitar... Era mais interno, né? Era um país agrícola. Agora, assim como é hoje o Uruguai. Até hoje, se a gente visitar o país do Uruguai, você vai verificar que hoje ainda predomina uma cultura e uma economia agrícola. Nós demos um passo adiante, o Brasil se destacou dos outros países da América do Sul,
justamente por conta do ciclo do café. E é isso que a gente quer mostrar para o mundo através de Paranapiacaba. Agora, Fábio, uma coisa importante, que existe todo um cronograma que está sendo feito para que essas melhorias aconteçam até 2027, que é quando essa candidatura efetivamente é avaliada, certo? Dentro do que vocês estão fazendo, a gente falou da revitalização, que isso inclui as casas de moradores que têm que estar bonitas, né, apresentáveis, mas as ruas e os patrimônios todos, ferrovia, museus e festivais, que também tem essa interação das pessoas. Vocês têm feito praticamente um festival por mês. Exatamente. A gente está chegando agora no festival de inverno, que nós até falávamos, vai ter festival de foto, de filmes. Cinema. Como que vocês estão, de cinemas, como que vocês estão organizando isso para poder fazer também a cidade ter essa rotatividade toda também de pessoas para trabalhar em tudo isso, né, Fábio? Porque é um trabalho conjunto também com a população, né? Exato. O importante é que a vila tenha vida, né? Então, que as pessoas visitem o patrimônio, ele não pode ficar escondido. Então, quando a gente fala em Unesco, é justamente dar um destaque especial para aquela localidade, para aquele território, para que as pessoas tenham acesso à cultura, tenham acesso a essa história que precisa ser contada para as outras gerações. Esse é a beleza, vamos dizer assim, do projeto da Unesco. E a vila também, a gente tem que lembrar, Keila, num passado muito recente, ela passou por um período longo de abandono. E aí, com a ajuda do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, através do superintendente Danilo Nunes, que é uma pessoa aqui de Santos, do estado de São Paulo, que está bem imbuído de boa vontade para a gente recuperar a vila, e também com a Prefeitura de Santo André, com a ajuda com todo mundo ali junto para poder fazer com que as coisas caminhem, né? Nós tivemos uma força-tarefa para recuperar a vila. Tá. E a vila hoje, todos os prédios grandes da vila, estação, Torre do Relógio, os símbolos da vila já foram restaurados. Já houve lá. A gente tem uma imagem do Big Ben brasileiro aí também, que eu acho o máximo, que na verdade é um marco, porque ele foi criado junto com a vila em 1860, que era uma maneira dos ingleses também se sentirem em casa. É verdade. Com um patrimônio ali, que é o Big Ben. Nós vamos mostrar já para você, pode colocar, Lu, a foto na tela. Que é muito legal também, porque tem tudo a ver com aquilo que é o propósito daquele lugar. Agora, uma coisa que me chama a atenção: quando eu faço esse passo a passo, vocês estão fazendo tudo isso, existe um registro, vocês têm que mandar isso para algum lugar? Ou a Unesco vai observando de acordo com aquilo que vai saindo na imprensa mundial, daquilo que acontece lá dentro? Na verdade, Keila, ali tem uma espécie de fila, né? Então, o IPHAN, ele vai elegendo localidades para colocar nessa fila de reconhecimento perante a Unesco. Então não é direto na Unesco. O IPHAN pega essas informações todas. Está aí o Big Ben, acho o máximo. É muito legal isso, né, gente? Nosso Big Ben, muito legal. É um relógio inglês mesmo, da mesma marca do Big Ben. Ele não é uma réplica do Big Ben, mas é da marca Johnny Walker. que é a mesma marca deles. Do Big Ben. Então, vamos dizer assim, de uma maneira leiga, o IPHAN pega tudo isso que vocês estão fazendo, como se catalogasse, e vai mandando para a Unesco. Agora, por exemplo, está na fila, na prioridade do IPHAN, os teatros de Manaus. Tá? Então, assim que a gente conseguir aprovar o Teatro de Manaus, Paranapiacaba entra nessa fila. Por isso que está previsto para 2027. Exatamente, entre 27 e 28. Nós fizemos um convênio, é bom aqui ressaltar também, com a PUC Campinas. E através desse convênio com a PUC Campinas, a PUC está fornecendo vamos dizer, a tecnologia da Unesco, tudo aquilo que é pré-requisito da Unesco. Por exemplo, nós temos que ter um plano de gestão do patrimônio, porque a Unesco não pode reconhecer determinada localidade como patrimônio mundial e aquele patrimônio depois sumir. Então, a gente precisa provar que nós temos condições de manter aquele patrimônio. E manter do jeito que está. Por isso que é importante o envolvimento da população, por isso que é importante os festivais, porque os festivais trazem renda, emprego e qualidade de vida. E visibilidade também, visibilidade para os moradores. E aí, através disso, se forma um ciclo virtuoso para a gente chegar a esse título. E aí também é importante que o governo do Estado de São Paulo abrace essa causa, que o governo federal já abraçou, mas o governo do Estado de São Paulo precisa, de uma certa forma, se atentar que São Paulo precisa desse título e que a gente vai precisar do apoio de todos. Do apoio. Inclusive dos governos estaduais. O Maranhão agora acabou de conseguir o reconhecimento dos lençóis maranhenses, mas aí entra como patrimônio natural também, né?
Mas houve lá um envolvimento não só do IPHAN, como do governo do estado do Maranhão também, nessa condição de apoiador. Então, a gente precisa desse envolvimento. Vocês, da imprensa, da comunidade de São Paulo. E você que está em casa se envolve quando você vai visitar. Exatamente. Por exemplo, no final de julho e agosto, vai ter o Festival de Inverno, certo? Exatamente. Daí você tem que ir, você tem que conhecer, postar nas redes, falar que é muito legal, tudo isso, porque hoje a rede social, ela traz ela é um cartão de visitas. E isso é algo que é importante. E por que você vai falar, Keila, mas por que é tão importante se tornar um patrimônio mundial da humanidade? Porque não acaba nunca. Porque essa junção de esforços e essa, entre aspas, administração da Unesco permite que não se acabe nunca. Vai vir outras gerações e sempre vai ter alguém para manter aquilo ali em pé, para ter história. Nós precisamos ter história. Você não gosta de contar a tua história pessoal? Por exemplo, eu não vou contar a história dos meninos. Nos últimos 2 anos, o que aconteceu com os meninos? Eu conto muitas vezes a minha história. Todo mundo tem uma história para contar. E como é que ela fica na memória das pessoas? Quando nós vamos passando essa história para a gente. Quando é um local, para que essa história continue, esse local precisa estar em pé. Não é, Fábio? Que é o mais importante. Eu vou deixar os contatos do Fábio e lá da Vila de Paranapiacaba, porque para você conhecer melhor, eles têm todo um cronograma para o ano todo, e ali você tem essa oportunidade de conhecer melhor o trabalho que ele está sendo feito ali também, que é um trabalho lindo. Essa foto eu acho linda. Esse céu azul de Paranapiacaba, né? Porque não tem poluição ali. Verdade. E está certo esse nome, porque Paranapiacaba significa um lugar onde se vê o mar. Estamos quase ali no meio do caminho. Tomara que eles reabram mesmo, que o governador reabra mesmo. Você viu, né, que hoje mesmo saiu uma notícia dando essa possibilidade da gente chegar de novo com um trem de passageiros. Já pensou? Que delícia! Aí, é lindo esse trajeto. Obrigatoriamente vai passar por Paranapiacaba, né? Normalmente ele saía dali para descer a serra. Exatamente. Muito legal. Para nós seria, assim, de suma importância que isso acontecesse para fomentar o turismo, porque hoje o acesso à vila, a vila está tendo tanta procura, Keila, que muitas vezes a vila enche de carro e a gente é obrigado a fechar a vila. Meu Deus, tem que ter o trem para ir para lá. Se a gente chegar lá através do trem, é o meio mais adequado, até porque a história de lá é ferroviária. E é lindo o trem também por ali. E nós temos o trem expresso turístico também, que é um absoluto sucesso. Chega aos sábados e domingos lá, então, sai da tomara Luz, que dê tudo certo. para em Santo André e depois vai até a Vila de Paranapiacaba. Quem quiser conhecer, é uma oportunidade muito legal de turismo ferroviário. E tá o Instagram aqui, olha, Paranapiacaba.Parque Andreense, PQ Andreense, para você conhecer melhor. Do Fábio, para você acompanhar todo esse trabalho que está sendo feito, é Fábio Picarelli. Fábio, uma alegria ter você aqui. Obrigado, Volte Keila. sempre para comprar as novidades, contar as novidades para a gente. Fica aqui para você experimentar nossa receitinha também. Legal, e você está sempre convidada a nos visitar lá, tá bom? Uma alegria, vai ser uma alegria retornar. Faz muitos anos que eu não vou.